Graça e paz. Tudo certo? Oh, que alegria! Que alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês, poder mais uma vez entregar uma palavra, entregar um direcionamento, entregar realmente uma direção de Deus para a tua vida, para a minha vida, né? Fico muito feliz, muito contente de poder mais uma vez ser ministrado pelo Espírito Santo para ministrar a tua vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, mas eu me sinto também honrado por servir de instrumento nas mãos dele para poder ensinar aquilo que ele me ensina, né? Aquilo que ele me entrega, poder compartilhar com você, porque essa é a grande chave do Evangelho, é compartilhar experiências, né? É passar adiante aquilo que Deus entrega. Então, eu fico muito feliz de, mais uma vez, poder estar aqui e entregar para você um pouquinho daquilo que Deus ministra ao meu coração. E assim, eu não sei, eu vou falar sobre ser obediente a Deus e fazer aquilo que Deus pede, fazer aquilo que Deus manda, perdão, e que na maioria das vezes não é fácil, né? Não é fácil você receber de Deus algo que ele tem que entregar para alguém, e muitas das vezes vem uma palavra de, como eu posso dizer, confronto, porque o Evangelho é a verdade, né? O Evangelho é a verdade do reino, e a verdade, ela coloca a gente em confronto, né? Não é fácil ouvir a verdade, e não é fácil obedecer ao Senhor, mas é necessário. Por isso que o vídeo de hoje, deixa eu colocar aqui o slide, o tema do nosso bate-papo de hoje é esse. Bom, novamente falando que quando eu trago quando eu faço o slide lá no PowerPoint, tá de um jeito. E quando eu trago aqui pro vídeo, ele fica, ele sai, ele perde o foco, sei lá. Então, a irresponsabilidade de ser obediente, a palavra responsabilidade, a gente está vendo que está separada de maneira errada, mas não fui eu, foi não ficou sincronizado quando trouxe do PowerPoint para o vídeo aqui ao vivo, enfim. Mas o tema desse bate-papo, dessa mensagem é esse: a responsabilidade em ser obediente. E não é fácil. Não é fácil você fazer aquilo que deve ser feito, fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Como eu disse, na maioria das vezes, quando Deus traz algo para que a gente tenha que entregar a outra pessoa, é quando aquela pessoa precisa realmente de ser confrontada, porque os caminhos que ela está trilhando são caminhos de morte, são caminhos que vão levar à perdição, que vão levar à morte, e Deus usa pessoas como eu e como você para avisar essas outras pessoas, né? Então ele vem com palavras muitas vezes duras, palavras muitas vezes pesadas, que a gente tem que dar aquela respirada a fundo e esperar que as coisas aconteçam. Mas no decorrer desse vídeo, a gente vai bater um papo e você vai ver que Deus ele não nos deixa só. Nunca nos deixou e nunca nos deixará. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, do bate-papo de hoje e da mensagem de hoje. A responsabilidade em ser obediente. E para a gente se basear
nessa mensagem, vou trazer uma palavra que está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, os versículos 17 a 19, que diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Aleluias, né? Então aqui é muito forte. Só para a gente contextualizar aqui, para a gente entender algumas coisas, deixa eu trazer alguns significados para poder contextualizar a mensagem. O que significa atalaia, que está falando ali, ó? Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. O que significa atalaia? Atalaia significa sentinela ou vigia. Era a pessoa que ficava de sentinela na cidade para avisar de perigo. A atalaia ficava num ponto alto com boa visibilidade, como uma torre ou os muros da cidade. Assim, os inimigos não podiam apanhar a cidade de surpresa, porque a atalaia podia vê-los se aproximando. No sentido espiritual, a atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam deixar o pecado e obedecer a Deus. Então, aqui, a gente está vendo uma atalaia no sentido espiritual, né? Olha que forte. Olha como é que Deus diz aqui. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então, Deus está falando que você que Deus usou como atalaia, você que Deus usa como profeta, e que muitas vezes você não está no início de uma caminhada e Deus já vem e já entrega, porque aconteceu comigo isso. No início da minha caminhada, Deus me entregou algumas palavras, algumas mensagens, alguns alinhamentos para eu entregar a outras pessoas. E em todas as vezes que ele me entregou, a minha sorte é que eram para pessoas conhecidas e chegadas minhas, amigos chegados. Mas a palavra era dura. Eram palavras que realmente tiravam completamente a pessoa da zona de conforto. Vinha realmente para confrontar. E, cara, não tem como. Aquele que Deus escolhe não tem jeito, né? Se você não fizer aquilo que é para ser feito, o Espírito Santo incomoda. Você não fica em paz, você não consegue parar de pensar, não tem como, tem que ser feito, né? Então, olha só, aqui no sentido espiritual, né? Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então, olha só, quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Olha só, então vamos lá de novo. O que é ímpio? Olha lá, para a gente entender. Ímpio, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra ímpio é uma ação que busca fazer tudo o que é contrário a Deus, certo? A palavra no hebraico para ímpio é racha, ou racha, que significa perverso, criminoso, culpado de crime, hostil a Deus, culpado de pecado contra Deus. Essa palavra está ligada a ser uma pessoa que já tem como estilo de vida agir de forma que leve outras pessoas a pecar. Então, o ímpio, ele não peca só, ele ainda leva outras pessoas a pecar. Então, olha só. É uma pessoa que era e conduz outras pessoas ao erro. Então, além de ela ser uma pessoa errada, ela conduz outras pessoas ao erro. Um exemplo disso é visto quando Jesus repreende os fariseus, dizendo que eles não entram no reino e não deixam que outras pessoas entrem também. Lá em Mateus 23, no capítulo 13, do versículo 13 ao 17. Os ímpios agem dessa forma, ou seja, o ímpio ele erra e ele leva outras pessoas ao erro. Ou seja, ele
não vai entrar para o reino de Deus, não vai entrar para o reino, não vai entrar para o reino do céu, e faz com que pessoas também não entrem. Então, isso isso que quer dizer ímpio na Bíblia, né? Então, aqui, o que fala aqui, né? Olha só. Que se você não avisar e nada disser para advertir o mau caminho, e esse ímpio morrer, aquela pessoa que não avisou será responsável pela morte daquele ímpio. Olha só que pesado, né? Olha só que pesado. Mas em contrapartida, ele continua aqui, ó. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, você avisou, mas ele não se converteu do seu mau caminho, da sua maldade, ele morrerá na maldade. Mas você terá salvo a sua vida. Ou seja, você está salvo, porque você fez o que tinha que ser feito. O ímpio morreu, a pessoa morreu na sua maldade, enfim, veio o castigo e você avisou, ela não quis ouvir. Beleza, você fez o que tinha que ser feito. Você está tranquilo, está salvo. O ímpio morreu. Então, isso é muito, muito, muito sério, muito profundo, né? Então, vamos lá. Meditando um pouquinho na palavra. O ofício de um profeta ou de um atalaia, né, no sentido espiritual, é entregar ao povo aquilo que ele recebe de Deus. Por isso vimos na passagem do livro de Ezequiel que o Senhor revela ao profeta o que ele quer que seja feito. Então, assim, Deus nunca vai fazer algo sem avisar antes. Por mais que aquela pessoa não tenha discernimento espiritual, seja uma pessoa ímpia, né, que não tem discernimento espiritual, que não vive uma vida espiritual, Deus sempre vai avisar essa pessoa da sua maldade, que ela está errada, que o negócio tá ficando, o buraco está ficando mais fundo. Ele sempre vai avisar. De alguma forma. Ele vai avisar nas circunstâncias, ele vai avisar. E ele pode usar pessoas, revelar situações e circunstâncias da vida daquela pessoa que está no mau caminho, ele pode revelar um servo dele, né? E realmente em sonho ou em visão mostrar para o atalaia ou para o profeta, né, para o servo, coisas relacionadas à vida daquela pessoa. Muitas vezes é uma pessoa que é próxima do atalaia, do servo, do cristão. Ele vai avisar. Deus sempre ele avisa. Ele nunca vai deixar, independente de quem seja a pessoa, que vida que ela leve. Deus sempre vai avisar antes de trazer julgamento, antes de trazer castigo, ele sempre vai avisar. Sempre, de uma forma ou de outra, ninguém sucumbe no pecado sem que Deus avise antes. Então, Deus sempre vai avisar. Então, eu falo para você, você que é ímpio, você que está aí caminhando na maldade, você que está aí vivendo uma vida de pecado, presta atenção nos sinais, presta atenção nos detalhes. Deus sempre avisa. Há tempo, há esperança, dá tempo de você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, da vida que você está levando. Ou Deus vai falar com você de alguma maneira, ou Ele vai trazer pessoas para falar para você. Escuta. E se alguém falar com você, mesmo você não acreditando, faz uma reflexão, sabe? Pergunta realmente se é isso que Deus quer, é Deus que está querendo falar com você. Porque por mais que você esteja vivendo uma vida errada, Deus vai falar, não, sim, sou eu que estou falando com você, se arrependa. Então, porque Deus sempre avisa, sabe? Não deixa para a última hora, não, sabe? Não, se arrepende. Deus avisa, amém? Deus entrega a mensagem e o profeta tem que fazê-la chegar até o seu destino. Do jeito que a mensagem vier, o profeta tem que entregar sem medo do que possa acontecer. Então, assim, agora falando para você que aí recebeu algo de Deus para entregar na vida de uma pessoa, né? Uma palavra de Deus, uma revelação, através de sonho, através de visão, ou enfim, da maneira que foi que Deus te falou com você, para entregar para a vida de alguém. Não tem como. Você tem que entregar. A mensagem tem que chegar ao seu destino. Se Deus escolheu você, é porque é você que é para entregar.
Do jeito que a mensagem chegou para você, você tem que entregar. Mas se você não sabe como, você vai orar. Por quê? Porque eu coloquei em vermelho aqui, Deus dá estratégias. Vai, ora, pede estratégias para o Senhor, porque Ele vai te dar. Já aconteceu comigo, eu ter que entregar uma palavra para um amigo meu e realmente ser algo pesado, que eu tinha que falar para ele, algo muito pesado. E eu não sabia como falar. Eu demorei um mês e pouquinho para entregar essa mensagem, porque eu não sabia como. E eu pedindo estratégias para Deus. Então, assim, Deus, ele dá estratégias para a gente. Tá? Você pode, ora, pede, espera, não faça também de qualquer jeito. Espera, se você não sabe como fazer, pede para que Deus te dê estratégias, ele vai te entregar. Ele vai fazer a mensagem chegar do jeito que tem que chegar. Mas ela tem que chegar. Você tem que fazer. Não guarda para você. Não, porque a palavra diz, se você não entregar aquilo que Deus mandou e a pessoa morrer na sua iniquidade, no seu pecado, você vai ser o culpado. Você vai ser o culpado da morte daquela pessoa. Pesado, né? Aí aqui, ó. Olha lá. E aquele que porventura não obedecer à vontade do Senhor, certamente sofrerá 2 vezes. Então, aquele que recebe a mensagem de Deus e não obedece, sofre 2 vezes. A primeira, por ver a morte de um pecador, ao qual a mensagem deveria ter sido entregue, certo? Segundo, por desobediência ao Senhor. A desobediência é pecado. E o pecado traz a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Então, olha só, dois sofrimentos para aquele profeta, para aquele atalaia que recebeu uma mensagem de Deus, recebeu uma revelação de Deus e não entrega, desobedece. Sofre porque viu que o que aconteceu na vida do irmão poderia ter sido diferente se você tivesse falado para ele aquilo que Deus te entregou, e está pecando contra Deus. Então você vai ser afastado da presença do Senhor. Então vai sofrer a morte espiritual, né? Então isso é muito forte. Deus quer filhos obedientes. Então olha aqui, olha o que acontece com a desobediência, né? Presta atenção aqui, eu vou falar aqui sobre o que aconteceu com o rei Saul, que foi o primeiro rei do povo de Israel, lá no começo, quando Israel ainda não tinha um rei humano, né? Todos os outros povos tinham reis humanos, e só Israel que tinha um Deus que era sobrenatural. Então Israel, que queria ser, o povo de Israel queria ser igual aos outros povos, ter reis que tivessem ali no meio do povo e partisse com o povo para as guerras, para as batalhas. Então, já que Israel quis, Deus deu o rei Saul. Mas olha aqui, o rei Saul ofereceu um sacrifício sem autorização, desobediência. Olha só, desobediência. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, fala isso. No segundo ano do seu reinado, Saul se preparou para uma batalha contra os filisteus, os principais inimigos de Israel, na época. Saul, como rei, tinha grandes responsabilidades nos aspectos civis e militares. Mas não era líder espiritual da nação. Naquela época, o líder espiritual da nação era o profeta Samuel. Em termos simples, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifícios a Deus. Só quem poderia oferecer sacrifícios a Deus era o sacerdote e o profeta, tá? Naquela época. Saul não era autorizado para isso. Deus não tinha autorizado Saul para isso. Mas, ansioso para buscar a ajuda de Deus, antes de entrar no campo de batalha, ansiedade, olha só o que a ansiedade pode causar, né? Ele se precipitou e ofereceu um sacrifício sem autorização. Esse grave erro de presunção foi o começo do fim para o primeiro rei de Israel. Então aqui foi o primeiro erro de Saul, né? A desobediência, a fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Então assim, foi desobediente. Aqui ele fez o que não era para ser feito.
Ele fez o que não era para ser feito, certo? Essa foi a desobediência. Mas eu estou mostrando para você que a desobediência, ela gera consequência. E a consequência da desobediência, ela é terrível, né? Então, aqui ele fez o que não era para ser feito. Mas no caso do atalaia, do profeta, que não faz aquilo que é para ser feito, também é desobediência, certo? Vamos continuar aqui. Aqui falando sobre Saul ainda, tá? Sobre o rei Saul. Não cumpriu a tarefa em outra batalha. O rei Saul não cumpriu a tarefa em outra batalha. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, conta isso. Ó. Deus usava nações para castigar outras por sua rebeldia contra o Senhor. Ele deu para Saul a responsabilidade de destruir os amalequitas por sua desobediência. Mas o rei não executou totalmente a sua tarefa. O que era para fazer lá nesse contexto? Era para Deus ia dar a vitória sobre os amalequitas para Saul e o povo de Israel. Em contrapartida, Saul tinha que acabar com tudo. Tinha que acabar com tudo. Homem, mulher, criança, velho, animais, tudo era para acabar com tudo, não era para deixar nada vivo. Mas Saul achou melhor trazer sacrifícios para Deus. O que Saul fez? Além dele não acabar com todos, ele trouxe o rei amalequita, ele trouxe também os melhores animais, melhores bois, melhores ovelhas, os melhores. Para quê? Para fazer sacrifício para Deus. Mas o que Deus mandou ele fazer? Acabar com tudo. Você pode ler lá em 1 Samuel 15. Mas este não se agradou com a decisão. Quer dizer, ele queria fazer... Ele trouxe o melhor dos animais para fazer sacrifício a Deus, mas não era para ele fazer isso. Deus mandou ele acabar com tudo. Deus deu uma ordem para ele. Mata tudo, acaba com tudo. E ele trouxe o melhor dos animais para fazer sacrifício. Não era isso que era para ele fazer. Os sacrifícios serviam para pedir perdão a Deus. Mas o Senhor prefere obediência e não sacrifícios. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então, assim, mais vale ser obediente. Mais vale ser obediente. Aqui acho que a gente acaba o slide, deixa eu ver. Isso, aqui nós acabamos o nosso slide. Deixa eu tirar aqui o slide agora da tela e deixar só a minha cara larga aqui para conversar com vocês para finalizar esse vídeo. Então, qual que é o intuito dessa mensagem, né? É a obediência. Deus quer filhos, Deus quer servos obedientes. Ele não quer que você faça aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha que tem que ser feito, ou aquilo que você acha que não tem que ser feito. Eu não vou fazer isso porque é muito pesado, eu vou fazer... Não, Deus quer obediência. E Deus dá estratégia. Deus, ele dá estratégia. Deus, ele avisa. E ele dá estratégia. Então, ele sempre vai avisar você do seu mau caminho. Ele sempre vai trazer algo para colocar você no confronto, te confrontar do que está acontecendo na tua vida, para que você venha meditar naquilo que você está vivendo. Você pode ter certeza que toda a tribulação, toda circunstância adversa faz com que a gente medite, faz com que a gente pense, né? Então, ele faz você meditar. Às vezes você consigo mesmo, ou ele traz pessoas para te mostrar o que está acontecendo. Então, seja sensível nesse momento para entender que é Deus falando com você. Olha, muda o seu caminho, faz diferente. Isso vai te levar para a perdição. Isso não vai dar bom. E você que é usado por Deus, você que está no começo da sua caminhada, ou você que às vezes está aí numa caminhada já de um certo tempo e recebe algo de Deus, sejamos obedientes. Façamos aquilo que tem que ser feito, não aquilo que a gente quer fazer. Aquilo que tem que ser feito. Se você não souber como fazer, como realizar, calma. Ora. Fala com Deus. Pede estratégia. Porque Deus, na época do Antigo Testamento, ele era chamado Senhor dos Exércitos.
E um exército, para que ele tenha êxito na batalha, ele precisa de estratégias de guerra. Até hoje, o exército, para atacar, para se defender, ou seja, o exército precisa de estratégia. E o Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Deus da estratégia. Ele vai te dar estratégia, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te direcionar. Só que faz o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Seja obediente ao Senhor, porque a obediência ela traz graça aos olhos de Deus. E a desobediência traz o afastamento do Senhor, a morte espiritual, é pecado. Então, eu acredito que eu fui claro, espero que eu tenha podido ajudar você aí de alguma maneira, você que está numa caminhada que não é bacana, seja sensível aos sinais ao seu redor. E você que é um servo, você que busca viver aquilo que Deus quer para a sua vida, seja obediente. Seja obediente. Deus salvou você para que através da sua vida outras pessoas sejam salvas. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele quer te usar. Você precisa ser obediente para que você não venha a ter uma morte espiritual e causando o seu afastamento do Senhor. Amém? Bom, é isso. Espero que essa palavra possa entrar no teu coração, que possa trazer uma reflexão para a tua vida e que eu tenha conseguido atingir o objetivo, com certeza atingiu, porque a palavra ela não volta vazia. Eu creio que esse vídeo tocou ou vai tocar o coração de alguém. Alguém precisava ouvir essa mensagem, porque eu sou obediente, eu faço aquilo que o Senhor me ordena para fazer. Amém? Beijo no coração, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.